Boa noite a todos. Estamos aqui no dia 7 de maio de 2024. Uma honra muito grande estar com vocês. Terça-feira sagrada para nós, quinzenalmente, e hoje nós temos a honra de estarmos com o Dr. Marcos Iglesias, homeopata e acupunturista, que estará nos apresentando uma joia preciosa, focando na antropogênese. Dr. Marcos, seja bem-vindo. Eu vou deixar a palavra com o senhor. O doutor Marcos não gosta que chame de senhor, né, e nem de doutor. Então, assim, bem-vindo, Marcos. Gratidão por você dispensar esse seu precioso tempo preparando esse conteúdo e trazendo para nos apresentar. E bem-vindos todos que estão aqui e aqueles que não puderam estar nesse momento, certamente ouvirão a gravação. Eu emudeci os microfones, ainda faltam alguns para emudecer. Deixa eu ver se eu consigo. Mas ao longo do caminho, Marcos, se houver alguma interferência, se eu perceber, aí eu te aviso, porque aí a gente silencia o microfone para não picotear a sua fala. Eu vou pedir para você abrir o seu microfone e fazer o inicial para depois eu abrir a tela. Bem-vindo. Tá bom. Boa noite a todos. Tirando um pouco o meu nervosismo, vou fazer uma apresentação, mas vamos batendo um papo assim que vocês precisarem, podem interromper ou deixar para o final, vocês que decidem aí, tá bom? Sempre que a gente estuda algo que vem da parte esotérica, depende de onde vem, tem muita coisa que às vezes é difícil da gente aceitar, né? Por causa das crenças que a gente tem. Então, a gente tem que aproveitar a parte que a gente sente que é boa para a gente e a parte que a gente acha, mas isso não deve ser assim e tal, deixa para lá. Aí, com o decorrer da nossa evolução, do nosso conhecimento, a gente aí vai, às vezes, conseguindo aceitar aquilo. É como a gente lê um livro. A primeira vez que lê, você vê algumas nuances, tal. Se você lê uma outra vez, você fala, nossa, eu nem percebi isso, que coisa, e isso é a maior dica que o livro traz. E assim vai sendo com o conhecimento em geral. Tá bom? Então, podemos começar, Marli. Então, o tema é, a gente vai pegar a antropogênese, as glândulas, numa visão mais esotérica, e também uma visão da medicina convencional, e os setênios, uma relação entre tudo isso. Então, seriam, quando a gente fala da antropogênese, a gente fala das raças-mãe, né? Aí as glândulas e os setênios, seria a mesma coisa que o tema inicial. Pode passar. Então, nós temos 7 raças-mãe. A primeira raça-mãe é a raça bórea. Começou lá em cima, na região do planeta, né? Na região bórea. A função da raça-mãe, ela não tinha corpo físico. A função dela era consolidar o corpo físico, ou criar o conceito de como viria a ser o corpo humano e consolidar junto como foco de evolução no planeta. As raças evoluem junto com o planeta. Nós evoluímos com o planeta, nossa raça humana, né? E o planeta, que esotericamente é vivo, e chamado de Bumi. Esse é o nome esotérico do planeta Terra. Então, a primeira raça, evolui junto e ajuda a Terra, o Bumi, evoluir. A segunda, a mesma coisa, e cada um uma certa função. Então, aqui,
o planeta não tinha nada sólido. Então, não tinha como a raça bórea ter corpo físico. Era incompatível, né? Vamos ver o próximo. A segunda raça-mãe, a hiperbórea, também é a evolução das raças seria como se a gente pegar uma laranja e vai descascando de cima para baixo. Então, a primeira descascada seria a bórea, a segunda camada seria a hiperbórea, a terceira a lemuriana, e assim vai descendo. Seria mais ou menos isso daí. Então, aqui do Ártico, é o Ártico, Antártico, em cima é Ártico, né? Seria a bórea, depois amplia um pouco com a hiperbórea. Então, a hiperbórea, ela estaria criando o que seria o corpo vital humano. Então, ela participa dessa criação. E é aí que começam a aparecer os nadis do hinduísmo, né? Então, seria, aqui está 724 mil, não, é 72.400 mais ou menos nadis, que seriam os meridianos de energia que estão no corpo vital. Aqui já eles começam a aparecer. E nessa transição da hiperbórea, da bórea para hiperbórea, começa o desenvolvimento do sistema ósseo, né? A ronda dos minerais, que aí vai aparecer na próxima o corpo físico. Então, aqui já começa a engendrar o que vai a ser o sistema ósseo. Aquele que viria a ser o ser humano estava em formação já na hiperbórea, mas não existia corpo físico. Então, a próxima. A terceira raça-mãe é a lemuriana, já é uma raça que a gente já ouve falar mais, tal, né? Os lemurianos foi o primeiro homem mesmo a aparecer na Terra, com corpo físico. E eles eram negros, é uma raça negra. Então, nós todos somos descendentes de negros, né? Porque foi o primeiro homem na Terra, foi negro. E a função da raça lemuriana era desenvolver o corpo astral, as emoções. Se você vê, os negros são cheios de emoções mesmo, né? A nível artístico, um monte de coisa. E desenvolver o sistema nervoso, e essa seria a ronda dos vegetais. E a próxima. Só voltando de novo. Eles ficam mais ou menos nessa região, né? Principalmente aqui a Lemúria, né? E, e, e ainda a gente tem o Mu, né? Mu também pertence, e aqui é o Monte Shasta, que pertence à Lemúria, né? E eles eram homens gigantes. A média era de 2,80 metros, né? Seriam os titãs que a gente ouve falar, né? Os titãs, é dessa época. E eles tinham um olho na testa, seriam os cíclopes, né? Seriam os cíclopes. Só que esse olho não enxergava como nossos olhos enxergam, porque na época da Lemúria tinha pouca luz no planeta, e o planeta começa a solidificar, por isso que deu o aparecimento do primeiro homem. Tanto é que eles tinham um órgão que foi extinto, que chama órgão pundartiguador. Era um rabo. O nosso cóccix é o resquício desse órgão. Era um rabo que vivia em contato com o planeta Terra, onde eles captavam a energia e emanavam para o planeta Terra para consolidar, para solidificar o planeta. Então, você vê que a evolução é junta. Depois, aí, esse olho introjeta, pode passar o outro. Então, esse olho enxerga com a visão do nosso terceiro olho. Essa era a visão deles. Eles não precisavam enxergar, né? Então, foi criado o primeiro ser, que é o cíclope, e na segunda raça, aliás, na segunda sub-raça, toda raça
é dividida em 7 sub-raças, né? Todas as raças, a bórea, hiperbórea, até a nossa atual, que é a área, existem 7 divisões. O 7 domina tudo, né? Então, são 7 raças com 7 sub-raças. Na segunda sub-raça, que começa o aspecto humano. O que acontece? Esse olho, que seria o terceiro olho, ele é introjetado. A partir do momento que ele é introjetado, começa a aparecer a epífise e hipófise. Tá? Então, aí começa a surgir a criação mental e criação física. Então, a introjeção desse olho gera a hipófise e a pineal. Tá? Na metade da terceira sub-raça, aí houve a separação dos sexos. Porque antes disso, até essa terceira sub-raça, a reprodução deles era assexuada. No começo era por brotação. Depois chegou na parte de ovo. Então, eles botavam o ovo e aí surgia um outro ser. E esse ovo virou óvulo útero ou órgão genital masculino. Antes era um tubo que ia da região do pescoço deles até a região inferior, né? Para botar o ovo. E nessa terceira sub-raça, esse tubo se fechou. A parte superior dele virou laringe e tiroide. E a parte inferior virou o aparelho reprodutor. Então, aí apareceu no homem a criação pelo som e a criação pela reprodução, a criação física e a criação espiritual, né? A gente cocria quando fala. Por isso, quando fala, aquilo pega profundo, porque aquilo tem um poder grande. E aí, então, foi essa separação que o homem começou a emitir som. Os cíclopes começaram a emitir som. Então, aí, a capacidade de criar no físico. Se a gente pegar o Jorge... Isso daqui é bastante baseado na eubiose, né? Tem algumas coisas que são tiradas também de outras seitas esotéricas, Rosa Cruz, por exemplo, né? Mas o Jorge diz assim, se tudo isso é verdade, né? Então, o primeiro homem e primeira mulher são negros. Então, o mito, se Adão e Eva deixar de ser mito e foi verdade, então Adão e Eva eram negros e não brancos. Né? É uma coisa interessante, mas deixamos isso em suspense. Então, aí apareceu a habilidade de criar em pensamento e no astral. No astral, porque os lemurianos desenvolveram o corpo astral. Então, eles começaram a criar pensamentos e criar seres do astral também. A comunicação deles era muito mais por telepatia, né? Mas a partir dessa evolução começou a aparecer o som também. E já na quarta sub-raça, geralmente na quarta sub-raça de toda a raça, uma parte é separada, migra para algum lugar e começa a evoluir para a raça seguinte. Então, a quarta sub-raça começa a terceira sub-raça, a quarta sub-raça da terceira raça começa a preparar a quarta raça, que é a raça Atlante. Então, uma raça vai, né, evoluindo da outra. E vão se somando. Aqui seria no final da raça lemuriana, esses já são os formatos mais de homem mesmo. Esse daqui seria a dama. Não sei se vocês já ouviram falar que nós temos
cidades intraterrenas. Né? Por exemplo, da Atlântida, nós temos 3 cidades intraterrenas: a Agartha, né? A Badagas e Duarte. Com o passar do tempo, não há muito tempo, eu tive contato com um grupo que fala sobre Telos, né? A cidade de Telos, que é uma cidade intraterrena, mas é lemuriana. E a dama é o rei de Telos, né? Então, a gente tem contato direto. Duarte, Badagas e Agartha são cidades atlântidas. Quando a Atlântida submergiu, essas cidades foram para a parte intraterrena. Quando também uma parte da Lemúria submergiu, a Telos foi para a parte intraterrena. Também é uma informação, acredite, né? Tanto é que o que os esotéricos, muitos esotéricos falam, que todos os discos voadores, porque na época, por exemplo, de Atlântida, era disco voador direto. E, então, esses discos voadores que a gente vê, que o pessoal vê, são intraterrenos, né? Dessas cidades intraterrenas. Mas outros dizem que é de outros lugares do sistema, de outros sistemas solares. Tal. Mas aí é estudo e discussão, vamos ficar nisso daí, tá bom? E aí vamos para a quarta raça-mãe, que é a raça Atlante. A raça Atlante vai desenvolver a mente concreta, a razão, o desenvolvimento tecnológico. Os Atlantes eram super desenvolvidos, né? Tecnologia, inclusive, eram grandes manipuladores de DNA na época. Tinha os grandes sábios que mexiam com a parte de DNA, tudo, mas eles eram muito razão. Já os lemurianos eram muito mais emoção. Outro exemplo que se diz de Lemúria, para quem assistiu o Avatar, né? Aqueles seres eram de uma época da Lemúria, né? Toda aquela comunicação deles, aquele jeito de respeitar a natureza, porque os lemurianos tinham muito amor à natureza. Inclusive, a, os xamãs da Lemúria, em alguns lugares se fala, eles eram mulheres, as mulheres que eram as grandes líderes na Lemúria, né? Então, foi bom. E aí, na quarta raça-mãe, foi o desenvolvimento do aparelho circulatório, a ronda dos animais. Então, vamos passar o próximo. Aqui algumas fotos, né, de hipóteses de como era a Lemúria, como eram os lemurianos, você vê fortes demais, né? E tinha alguns que eram muito guerreiros. E como tem as sub-raças, tem uma sub-raça que são os turânios, né? Esses turânios dizem que eles eram mais agressivos que os mongóis, que Gengis Khan, eram muito mais destrutivos e guerreiros, conquistadores. Então, se espalharam pelo planeta todo, né? Então, aí a gente chegaria na quinta, sexta e sétima raça. A quinta raça-mãe é a nossa agora. Nós somos a quinta raça-mãe, a quinta sub-raça da raça-mãe. E a gente teria que estar desenvolvendo a mente abstrata, né? A mente abstrata. E a quarta sub-raça nossa já começa a plasmar a sexta raça, que é a chamada raça dourada, né? Lá no Egito existem figuras douradas que já fazem menção a essa raça. Toda essa evolução não é dada em anos, é milhões e milhões de anos. Então, cada raça tem uma evolução de milhões e milhões de anos. Então, já foi separada a quarta sub-raça para começar a plasmar a raça dourada. E o Brasil, na realidade,
vai ser o centro dessa sub-raça, dessa raça dourada. Porque aqui todas as raças migraram para cá, né? E aqui já está se desenvolvendo essa raça. E o Brasil pertenceu às outras raças, né? Tanto é que tem pirâmides na Amazônia, a região da Goiânia, ali no Planalto Central, é uma região altamente esotérica. Dizem que ali que são as passagens para algumas cidades intraterrenas, tem passagem por ali, né? Então, o Brasil, que se fala até no Espiritismo, a pátria do Evangelho e tal, é porque vai ser mesmo, vai ser aqui onde está se configurando a sexta raça-mãe. Precisamos ainda melhorar muito. E vai demorar, né? Porque ainda tem milhões de anos para a gente evoluir, né? E aqui a gente está desenvolvendo o sistema respiratório. Então, quando a gente desenvolver totalmente o sistema respiratório, a gente vai aproveitar muito melhor o prana, a respiração, né? Só que como essa evolução está atrasada, nossa raça já começou a desenvolver o sistema glandular que seria desenvolvido totalmente na sexta raça-mãe. Então, nós já estamos desenvolvendo o sistema glandular também. A sexta raça-mãe é a raça bimânica, ou raça dourada. O que quer dizer bimânica? Nós temos corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental concreto, que a gente já falou, ou humanas inferior, que é o mental inferior, o mental abstrato ou humanas superior. Então, nessa raça, o mental, você vê que tem dois corpos mentais, eles vão se unir e ser um corpo só. Na sexta raça-mãe, vai ser um corpo só. Por isso vai chamar bimânica, tem os dois manas, né? E é desenvolvimento do sistema glandular. Já na sétima raça, a alada, a atabimânica, é onde vai incorporar o corpo búdico e o corpo átmico. Então, a divindade todinha vai estar presente na raça humana. Tá? E Budi e Atma, esses dois corpos, têm a ver com a parte mais espiritual, com a centelha divina da gente. Então, aqui vai estar completinho todo o sistema evolutivo, né? Pode passar? Então, vamos falar agora um pouquinho das glândulas endócrinas, né? Então, tem um livro, Rosa Cruz, diz o seguinte: só sentimos falta da água quando o poço seca. E só sentimos o valor para o equilíbrio quando uma glândula entra em falência. As glândulas agem como guardiãs da vida dos seres humanos. Então, as glândulas, elas vão muito além do que a gente estuda na medicina convencional. Elas têm uma importância muito maior e até mais importante do que os chakras, né? Os chakras é a porta, mas quem executa é a glândula. Vamos passar. A diferença de uma pessoa comum com um avatara, um bodhisattva, é o sistema glandular. Então, esses seres, Jesus, Buda, tudo, eles tinham um sistema glandular perfeito. Então, tudo funcionava com o cosmos em perfeita harmonia. E nós, como os humanos, que nós somos, existem algumas hierarquias, né? E as hierarquias dos solares, dos lunares, né? Nós somos uma hierarquia chamada hierarquia Jiva. Quando a gente completar naquela evolução, nós teremos esse sistema perfeito e poderemos ser um avatar ou um bodhisattva. Seria a iluminação, chamada iluminação. Então, o caminho da manifestação é pelo sistema glandular. A divindade está se cristalizando no plano mais denso, e, em contrapartida, a matéria está se sublimando.
Esse processo de subida e descida é que gera o processo de evolução humana. O que quer dizer? A divindade, que seria essa parte de Atma, búdico, ele está se cristalizando, indo em direção para um aprendizado do que é a vida física. E a parte física, seria os três corpos inferiores, estão se sublimando e encontrando a divindade. Essa descida do divino e a subida do, do profano, vamos dizer assim, é que dá a evolução da raça humana. Todo o cosmos, todo o universo, toda a divindade opera no ser humano através do sistema glandular. Então, tudo que a gente que vem de um nível superior vem e atua através do sistema glandular. Pode passar. Com o equilíbrio do sistema glandular, vai para um patamar de realidade diferente. É aquilo que eu já falei. É um Dvija, um Krishna, um Buda. Um Dvija é um nascido duas vezes, depois eu vou explicar. Pode ir. Então, aqui a gente vai ver a relação das glândulas endócrinas. Então, o corpo físico é relacionado com o chakra básico. Cada chakra tem um número de pétalas específico, que cada pétala tem uma ação dele. Então, como é um chakra mais inferior, ele tem só 4 pétalas. Na maioria dos livros, você vai encontrar como a glândula do chakra básico as suprarrenais. Ou até, dentro do Biofal, a Miriam fala de uma outra glândula, mas eu nunca achei aquela glândula em nenhum lugar. Mas eu gosto dessa divisão que é diferente. Porque, como tem 4 pétalas do chakra básico, 3 são do chakra básico e uma faz a função do genésico. O genésico é o chakra sexual, que é as gônadas. Então, aí ficariam esses 4 pétalas representando o básico e as gônadas. O corpo etérico, ou o corpo vital, é o chakra esplênico. Para outros, é outro chakra. 6 pétalas. E tem como órgão o glândula o pâncreas. Porque o chakra esplênico é o chakra de absorção de maior energia, de vitalidade. Nós temos o prana, né? E existe, não sei se alguém já ouviu falar, dos glóbulos de vitalidade. Glóbulos de vitalidade são 7 elementos prânicos juntos, e cada um tem uma cor. E essa absorção dos glóbulos prânicos, glóbulos de vitalidade, que é aquilo que as pessoas veem em dias ensolarados, que fica aquelas coisinhas flutuando, algumas pessoas enxergam, aquilo é o glóbulo de vitalidade. E ele entra pelo chakra esplênico. Então, esse glóbulo de vitalidade, que tem 7 átomos plânicos, ele penetra no pâncreas. O pâncreas, com essas 6 pétalas, decompõe esse glóbulo de vitalidade, e cada um tem uma cor, e cada cor é direcionada nesse momento para cada chakra correspondente àquela cor. Então, toda energia, a base da nossa energia entra pelo esplênico, e o órgão que nos traz energia é o pâncreas, né? A glicose e tudo, né? Vai gerar nossa grande energia. Já o corpo astral, o chakra gástrico, tem 10 pétalas. E aqui é a suprarrenal. Então, em vez da suprarrenal estar lá embaixo, a suprarrenal está aqui. Porque o astral é a emoção. E qual o chakra que é mais envolvido durante as emoções? É as suprarrenais. Eliminação do cortisol, adrenalina, noradrenalina, é a glândula do estresse, né? Então, aí nesse estudo esotérico, eles colocam a suprarrenal aí, né? Já o corpo mental concreto, o chakra cardíaco, que tem o timo, tem 12 pétalas. O corpo mental abstrata, que é o chakra laríngeo, a tiroide, que tem 16 pétalas. O corpo búdico, chakra frontal, a hipófise, 96 pétalas. E o corpo Atma, chakra coronário, representado pela pineal, que ele tem 960 pétalas externas e 12 pétalas internas.
Então, olha que interessante. O chakra coronário, ele tem um chakra cardíaco dentro dele. Por isso, a grande relação entre o coronário e o cardíaco, ou melhor, entre o timo e a pineal. São as duas glândulas essenciais para a nossa evolução. Elas trabalham sempre em conjunto, né? Então, a gente tem um cardíaco dentro da próprio coronário. Pode passar outra. Então, aí as glândulas, né? As glândulas fazem a transformação da energia cósmica que entra pelos chakras e gera energia vital. Então, o responsável pela geração da nossa energia são as glândulas, e os chakras, a absorção dessa energia. A hipófise, pineal e timo é a base do nosso equilíbrio. São as três glândulas principais, que formam a tríade superior, né? A tríade superior são esses três chakras: coronário, o frontal e o laríngeo. E os três inferiores, o básico, o esplênico e o gástrico. E o intermediário, o cardíaco. Então, é o triângulo superior e o triângulo inferior. Eles sobem e formam a estrela de Davi, que é o chakra cardíaco. O símbolo do chakra cardíaco é a estrela de Davi com um símbolozinho no meio. Então, o cardíaco faz a mediação do espiritual com o físico, né? Representado pelo timo. Então, o timo, a importância do timo. A hipófise, função é regular e gerar energia para a criação física sexual, porque é a hipófise que comanda todas as glândulas, né? Inclusive as gônadas. Então, é daí que vem a energia. A pineal tem a função de gerar e criar mentalmente. Tudo que é de oculto, que existe e se derrama na pineal, então, tudo que a gente absorve de conhecimento oculto, e elas interagem com cada um dos chakras, a pineal, né? Que, por sua vez, interagem com todas as glândulas, com todo o sistema endócrino. Aí essa inteligência se esparge. Então, às vezes, entra pela pineal, a pineal divide para o sistema glandular que esparge por todo o corpo, né? Comandando todas as inteligências. Porque tudo é inteligência. O hormônio é uma inteligência, né? Então, a inteligência lá da tiroide, com o seu hormônio agindo no cálcio, que é uma inteligência também, né? Que é diferente do cálcio que tem na planta ou que tem no mineral, é um cálcio com uma inteligência, né? Então, vamos lá? Próximo. Aí o timo é o equilibrante, como eu falei, é o cardíaco, mente concreta, é a glândula da pureza. Entre 1 e 2 anos é o pico do seu desenvolvimento. Isto porque aqui ele coloca, o Jorge coloca como artérias. Artérias que alimentam a glândula mamária fluem do timo. Então, ele diz que do timo existe uma conexão com a glândula mamária da mãe, mas não é artéria, seriam ductos energéticos. Que a artéria, eu já procurei, não existe essa conexão, mas são túbulos energéticos. Então, o éter que forma de amor materno flui diretamente do timo da mãe para a criança. E as crianças amamentadas pelo leite materno têm timo maior do que as crianças que não tomam leite materno. Não sei se as pediatras aí podem confirmar isso ou isso é uma novidade. E o timo é o centro da vida celular, como um todo. O centro da vida de todas as células vem do timo, porque o timo é o amor universal. O timo recebe forrate. Forrate é uma energia elétrica que vem do plano espiritual
né? Que é a oposta à Kundalini. Kundalini a gente sempre ouve falar, energia Kundalini e tal, mas o, o, o complemento dela é Forrat, que é o amor universal. Então, o amor universal vem por Forrat e se guarda no timo. O timo é o amor universal, né? Por isso que, mesmo após diminuir suas funções, após os 21 anos, o timo tem um ápice aí entre os primeiros 3 anos, depois ele vai diminuindo um pouco, e quando chega lá na puberdade, ele dá uma diminuída muito grande para poder liberar a hipófise, para ter a maturação sexual, né? E, então, a partir dos 21 anos, ele diminui muito, mas ele fica do comando de todo o crescimento orgânico. Ele continua a produzir a timosina, e a timosina impedindo as invasões do corpo físico e do corpo astral. A gente estuda, né, os linfócitos T, que passam pelo timo, né, que protegem a parte física, mas também o timo protege contra as agressões do astral, tá? Umas agressões energéticas do astral. Vamos passar para a próxima? Com a hipófise, a pineal e o... Tá tudo bem? Com a hipófise, pineal e timo, fazemos a criação física sexual, gerando filhos, e a criação mental, de maneira consciente e equilibrada. Então, quando você tem esse sistema em equilíbrio total, você gera filhos de uma forma harmônica e tem uma criação mental consciente, de maneira consciente e equilibrada, dando o desenvolvimento físico e espiritual de toda a humanidade. Tudo isso que eu estou falando assim é se a gente fosse normal, entendeu? Mas a gente tem os desvios. Aí tem o conceito de saúde e de consciência, quando isso está em harmonia. Que seria, quando você tem essa harmonia entre hipófise, pineal e timo, Atma e Budi incorpora manas. Lembra que eu falei os dois corpos espirituais, Atma e Budi? Ele vem e incorpora manas, o abstrato, o abstrato com o concreto. Aí você adquire o direito de ter em si uma oitava coisa, que seria a Vibhuti. Vibhuti é um oitavo chakra, que é ligado ao cardíaco, que seria o pai e a mãe cósmica no ser humano. Aí, nesse momento, a diferença entre o ser humano e o Avatara e o Buda é zero. Então, isso é um processo evolutivo, né? O chakra cardíaco tem 12 pétalas. Essas 12 pétalas correspondem os 12 trabalhos de Hércules, ou as 12 casas astrais da astrologia. Então, a gente não tem que passar evolucionalmente por cada casa para fazer, a gente pode fazer os trabalhos de Hércules. Então, quando você termina esse trabalho, você adquire o direito de. Você adquire uma perfeição, um equilíbrio tal que, evolucional, que você abre esse chakra. Por quê? Aí as 12 pétalas incorporam mais duas, que é Forrati e Kundalini. Aí o chakra cardíaco ficou com 14 pétalas, mais as 8 do Vibhuti, dá 22 pétalas. Isso seria os arcanos maiores do tarô. Então, é o completo do ser, né? Então, você aí seria zero. Mas isso é só um adendo aí, né? Vamos continuar. Tiroide e paratiroide, capacidade de abstrair, de criar e verbalizar, de compreender o invisível está no laríngeo. É ligado a Agnes, ao fogo. E o fogo está ligado ao cálcio. Não sei se dentro da antroposofia talvez tenha alguma coisa que fale sobre isso. E é ligado ao nosso legado.
Então, o meu legado, o da família que eu escolhi nascer, o ramo racial que eu escolhi e do que eu tenho que resolver, que seria o meu propósito, né? Então, aí, onde age as constelações e outras coisas, é nesse legado, nessa coisa que a gente traz para resolver. A gente vem para resolver não só nossos problemas, mas de todos os antepassados, porque as coisas erradas que vêm na gente também, né? É, eu não tenho conhecimento da constelação, mas é mais ou menos isso, né? Que eu vi a Marli falando de algumas coisas, vi outras pessoas. Então, você traz essas coisas familiares, né? Então, está tudo aí no laríngeo, né? Na tiroide e paratiroide. Então, aí damos uma noção das glândulas, das funções dela, e vamos falar um pouquinho dos setênios relacionados eh, com as glândulas e com as raças. Temos sete raças, sete glândulas endócrinas e os sete setênios, né? Então, os sete dominando tudo. A gestação, nos 7 primeiros meses, segue a mesma conformação das raças. Tudo o que aconteceu nas 7 raças se repete nos 7 meses da gestação, mais 2 meses de reserva técnica. Então, o 8º e 9º mês é uma reserva para maturação. Tá? Em cada ano dos setênios, né, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, e também nos setênios, né, em cada ano, repete também as raças. Vamos ver. Formação das raças. Como que era? A primeira raça engendrou o corpo físico. Primeiro mês acontece isso. Depois engendrou o corpo etérico, segundo mês. Depois o corpo astral emocional, terceiro mês, que é a lemúria. Depois o corpo concreto. Aí que incorpora a parte divina. Então, uma pergunta que várias pessoas faziam para o Jorge Ouro, né, que é da eubiose, como fica essa coisa do aborto e não sei o que tal? E ele falava, eu não posso falar, porque é uma coisa muito oculta e vai influenciar muita gente. Mas, teoricamente, pela evolução, o divino se incorpora no 6º mês, né? Quinto, sexto mês. Então, na gestação, corpo físico, corpo vital, emocional, mental concreto, e a partir do 5º mês, o divino. Buddhi Atma se incorpora, se entrelaça à questão física material. Tá? Então, o desenvolvimento, os 7 meses de gestação, cada mês corresponde a uma raça. Vamos passar. E eles falam que a gente passa por 3 iniciações. Primeira iniciação é a gênese da concepção e a individualidade. A segunda iniciação é a gestação, porque tem 7 meses de gestação, mais 2 de reserva técnica. Então, repete a gênese humana, toda a âncora congênita você repete no útero da mãe. Essa é a outra iniciação que a gente tem. E a terceira iniciação é ao nascer. Pode passar. Isso é só um adendo. Então, a primeira raça-mãe, primeiro mês de gestação, primeiro ano de vida, primeiro setênio. Consolidar o físico. Como vai ser o corpo físico? Aí junta também a ajuda do etérico, tá? Criança pequena, até 7 anos, isso aqui é um adendo também. A gente sabe que a criança até 7 anos é uma criança que é muito comum falar. Onde eu vou? Amanhã eu fui.
Então, ela fala num tempo verbal diferente. Então, estamos diante de uma verbalização atemporal. Por quê? A criança está na quarta dimensão. Aí corrigimos, e não devemos corrigir, porque achando que a mente concreta nossa sabe mais, isso não é verdade. O ser, a criança, chegou antes, depois da gente, então ele tem muito mais, às vezes, conhecimento, e ele é mais especializado. E como o timo dele está em equilíbrio com a pineal e com a hipófise, ele está em uma eh, está conscientemente, mais tarde conscientemente. Aliás, ele está na quarta dimensão inconscientemente. E nós, com a nossa evolução, deveremos chegar conscientemente à quarta dimensão. E aí o que é isso? Ele fica distraído com os devas. Isso é só um adendo da infância, né? Então, a criança tem o corpo físico, que é o primeiro, a face da Terra. Ela vai criando o corpo vital, que é o baço, que é o mundo de Badagas, que é o mundo inferior, é correspondente. Tem o corpo astral, que é um umbilical, que é do Ate. E o cardíaco é relacionado com a Garta, que é a quarta dimensão, que é esse mundo do ar, né? Então, a criança até 7 anos está nesse estado, e na medida que ela se projeta indo em direção à superfície, então ela vai encarnando, né? Vai indo para a superfície, assimila a vida e vai se transformando em um elemento solar, de um elemento solar para um elemento lunar. Tende a estar sujeita às regras da vida, às regras da superfície. É uma balança entre a criação mental e sexual estando equilibrada, e tende a se desequilibrar para a criação física e passa aí por alguns anos até voltar, né? Que aí a tendência ela é desequilibrar na, na fase da puberdade, né? Para a criação física. A segunda raça, ação do corpo etérico nesse amoldar, né? Do corpo físico. A terceira raça aqui, que é bastante interessante, na terceira raça é que houve a separação dos sexos. Na terceira sub-raça, lembram? Né? Que antes era assexuado, aí apareceu, houve a separação do tubo, né? Formando a laringe e a tiroide, e formando o útero, ovário e gônadas, e o testículo, as gônadas, né? Isso ocorre é, na terceira sub-raça, que seria o terceiro mês de gestação, que é onde aparecem as características sexuais. Não é no terceiro mês de gestação que a gente consegue ver se é menino ou menina? Então, é correspondente à terceira raça, a terceira sub-raça lemuriana. O terceiro ano, a diferenciação, né? No terceiro ano, já uma diferenciação sexual entre o menino e a menina. E o terceiro setênio, são as características sexuais da puberdade, o desbloqueio das glândulas sexuais para produzirem hormônio, porque essas glândulas sexuais estão inibidas pela pineal e o timo, e conforme vai diminuindo, vai inibindo, aí que eles inibem a função sexual, conforme vai diminuindo a função do timo, aí libera a hipófise para o amadurecimento sexual. Em torno de 13, 14 anos, entra em hiperatividade a hipófise, a tiroide, as suprarrenais e as gônadas. Com essa hiperatividade, o timo se retrai e diminui sua atividade. Deixa de ser um estado infantil para ser um estado com função de geração. Deu para entender a relação da terceira raça, onde houve a separação, homem e mulher, e também o terceiro mês de gestação, terceiro ano e o terceiro setênio.
Até 16, 17, hoje mais cedo acontece, né? A criança tem equilibrado a hipófise, pineal e timo. E a energia que entra no ser humano, esse impulso cósmico que chega, chamamos de vida, ele está equilibrado. Aí tem a capacidade de criar física e mentalmente. A quarta raça-mãe, de 21 a 28 anos, é a mente concreta. É onde a gente vai desenvolver a lógica, o raciocínio, fazer um entorno nosso. E a partir dos 28 anos, 21 anos, o timo fica responsável pelo crescimento orgânico, pelo crescimento celular, tal, né? Quinta raça-mãe, 28 a 35 anos, a mente abstrata, o equilíbrio com o meio, a intuição, a mãe divina aparece, do feminino, a mãe divina e o feminino de cada um, né? Pode passar. A sexta raça-mãe, 35 a 48 anos, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha. 35 a 48 anos. Então, aí é onde o timo volta à sua capacidade máxima após os 40 anos. Que aí não fala, dizem que a vida começa aos 40 anos, né? Porque aí você incorpora Atma e Budi, né? Isso é uma maneira não oculta de se referir a um fato oculto, né? Então, há um decréscimo da atividade da hipófise, tiroide e gônadas. Aí é aquela inversão, né? Aí ocorre a possibilidade de voltar ao equilíbrio infantil. Por volta dos 49 anos, acaba a criação física e poderia tender para estar no equilíbrio novamente entre pineal, hipófise e timo, e voltar a ser criança. Então, aí o que ocorre? Com a atrofia do impulso de criação física, não é mais necessário a criação física, mas os laboratórios desenvolvem os remédios para ativar tudo isso. Então, o que, que acontece? As reposições hormonais, né? Os Viagra, o Cialis, e aí vai, né? Só que tudo isso, todos esses hormônios, eles não tiveram vivência no ser humano. Então, eles não são inteligências. Então, eles só agem no físico. Então, perde a função esotérica das glândulas. E isso traz a tendências a muitas patologias, né? Que acontecem por essas reposições hormonais, tal, né? Do ponto de vista de iniciação, do ponto de vista orgânico, isso é uma coisa caótica, a reposição hormonal. Até 49 anos, nós completamos 7 ciclos de 7, seriam os 49. Então, o que, que acontece? Lembra que eu falei lá do Duija? Quando a gente nasce com a energia mãe e pai. Se a gente vai completando todos os setênios de uma forma harmônica, equilibrada, com glândulas equilibradas, a gente chega aos 49 anos. E a gente aí vira um duija, que aí é um nascido de si mesmo. A partir daí, eu vou viver com a energia, com o equilíbrio que eu conquistei nesses 7 setênios. Isso que é um duija. É nascido 2 vezes. Então, seria aí um equilíbrio total, mas não tem, né? Mas seria o ideal. Então, daí para frente, temos a opção de rejuvenescer, voltar ao processo inicial ou ser perene. Se você voltar ao processo inicial, com um remédio e tal, ou então a longevidade vai aparecer com esse equilíbrio. Só que o sistema glandular não mais produziria os hormônios para a criação, produziria substâncias mais sutis em direção ao divino. Reposição prejudica isso. Pode passar o outro, isso eu já falei.
Viver até 49 anos com a energia do pai e da mãe, isso eu já falei do Duíja. Aos 49 anos, deveriam ter adquirido consciência, uma vida de conhecimento, conhecendo o mundo interno e externo, ser senhor da própria vontade e dos seres que geramos. Equilíbrio entre geração física e geração mental. Timo e todo o sistema glandular em equilíbrio. Próximo. Dos 49 aos 56, aí já começaria, a gente voltaria a fazer o que o bebê fazia quando tinha 1 mês, ou a criança de 0 a 7 anos. O conhecimento é a ferramenta para chegarmos rígidos aos 49 anos. Então, a partir daí, nós vamos repetir de novo. Cada setênio, a primeira raça, a segunda raça, mas de uma forma voltada para o espiritual, né? 57 a 62, seríamos um pré-adolescente maduro. 63 a 70, tende a ter a segunda adolescência sexual, repetindo a questão do útero materno. E assim, bom, aí esses desenhos a gente pode deixar. Então, aí a gente vê a relação das raças mãe, a função glandular a nível esotérico também e a nível físico, né? E os setênios. Seria mais ou menos isso aí. Terminamos. É muita coisa diferente, muita informação, né, gente? Aqui, esse daqui é interessante, ó. Você vê a, o homem, macaco, gambá, lagarto, salamandra e tubarão, né? Aqui seriam, começa a fertilização, tem muita semelhança, né? A, a última clivagem, formação dos súbitos, né? As brancas, os membros formando, ó, você vê como aqui é bem parecido, né? Aí já forma fetal, e aí a forma do adulto, né? Quando vai, é, antes de nascer, né? E aí o adulto. Aí você vê que é bem parecido, né? Só que, por essa evolução das raças, a- abomina totalmente nossa origem do macaco. Ao contrário, o macaco que é originário da gente. Na Lemúria, e só um adendo, né? Na Lemúria, depois que houve a separação das raças, o homem, como sempre, tem sua queda pela parte sexual, uma, uma certa parte dos lemurianos começaram a cruzar-se com um tipo de lontra que existia na Lemúria, e aí que nasceram os macacos, segundo o Jorge. E os macacos, na época, tinham o órgão fonador, eles falavam. Aí as hierarquias superiores é que tiraram isso deles, né? Mas é só um contínuo, não precisa acreditar, não. Obrigado aí. E essa coisa também, segundo essa história aqui que a gente conversou, né? Essa coisa de virem seres de disco voador, tudo, e cruzar com os seres humanos, também é tudo besteira. Na realidade, a influência externa, né? Porque a gente teve outros planetas com evolução maior do que nossa, anterior à nossa, Vênus, Marte, Lua, o Sol, né? Então aí a gente tem seres que têm os nomes, os Agnivatas,
os Banishades, os Asuras, eram seres que são hierarquias que ajudaram no desenvolvimento do ser humano, doando conhecimento, doando, ajudando na evolução. Como nós também vamos fazer a mesma coisa, não tem um outro planeta aí se preparando, né? Então, nós somos a hierarquia Jiva, e, e muitos de nós vamos estar sendo, entre aspas, expurgados desse planeta, e nós vamos ajudar lá na evolução desse outro planeta, que é inferior a nós. Então, acontece, às vezes, com outras hierarquias que vão ajudando. Agora, eles falam, já em outros grupos esotéricos, já traz aí os reptilianos, os draconianos, né? E aí vários seres que foram aparecendo na Terra e cruzando e mexendo, né? Enfim. Só que tudo isso é um processo de bilhões de anos, essa evolução. E o que é interessante é isso, que a evolução do planeta a gente acompanha a evolução do planeta. E, e tem a ver, porque o que falam agora não é que o planeta Terra vai mudar, o planeta de regeneração, de expiação para regeneração, não é isso? Esse é o contrário, não, é isso mesmo. E quem tiver compatível com a energia do planeta, tiver crescendo junto com o planeta, vai continuar evoluindo com o planeta. Quem não estiver, vai ajudar uma outra civilização, um outro planeta a evoluir. Bom, espero ter contribuído para alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Eu quero agradecer em primeiro lugar, né, Marcos, por você ter apresentado isso, porque tem tanta informação atrás de cada pensamento que você colocou, porque não é só a eubiose, né? Aí junta a teosofia, a Isso. antroposofia, as demais religiões. Então, assim, é uma massa de informações que, na verdade, não tem nem como confirmar, nem como duvidar, né? São, eu acho assim, cada grande cabeça que acessou essas informações entrou aí em uma determinada frequência e foi trazendo esses dados para nós, né? E hoje a gente está assim no máximo da dualidade, juntamente com o máximo da materialização. Então fica difícil, às vezes, a gente dar um pulo para entender tudo isso, né? Ah, sim. Você Fica falou algo bem interessante, complicado. porque é isso mesmo, né? Eu citei a eubiose por causa do Jorge Ouro, mas a teosofia foi a primeira, né? Da teosofia, e isso tudo também, das rondas, tudo isso é falado na teosofia. As sete raças, é a mesma coisa. Como dentro da antroposofia, que Steiner era da teosofia, então, também tem toda essa linhagem. E o pessoal da eubiose também começou saindo da teosofia e foi é, buscando outras fontes, né? E assim, cada um vai tendo alguns nuances diferentes, mas são esotéricas, né? Como a gnose também, muita coisa eu estudei na gnose, que é uma outra linha, né? Maria Cláudia, você que é da antroposofia e tem aí, foi colocado, né, toda a questão aí da relação dos setênios e as glândulas, você tem alguma colocação a fazer? Eu te cutucando, hein? Senti, senti a cutucada. Você estava esperando? Não, não, porque foi uma apresentação que focou num ponto diferente, que foi a relação entre as raças, né? Na antroposofia, aquela questão dos cíclopes,
é dito que era um momento ainda em que, mais ou menos o que o Marcos até falou, que a gente, mas de uma outra forma, né? Que a gente ainda tinha o contato com o mundo espiritual muito natural, e aquele seria o nosso terceiro olho, né? Uhum, E que na nossa evolução durante as raças, os períodos, as eras e tal, a gente teria chegado, estaria num ponto em que a gente teria que recuperar essa, esse terceiro olho, mas de uma forma não como era lá atrás, que era sem presença, sem consciência, era tudo junto, misturado, né? Mas agora com consciência. A gente adquire esse contato com o mundo superior, o mundo espiritual, através do estado de vigilância, de consciência ativa, sabe? Então, são visões que se interrelacionam, mas, segundo Steiner, a gente pode ver a mesma coisa sob todos pontos de vista diferentes e todos são iguais, são verdadeiros, porque cada um vê de uma forma, né? Se, por exemplo, se eu puser aqui uma moeda e perguntar para a Marli o que que ela está vendo, ela pode estar vendo cara, eu posso estar vendo coroa, e se entrar uma terceira pessoa aqui do meu lado, vai ver só a, se- uhum, a concavidade ou a convexidade. E todos nós vamos estar falando da mesma moeda, e está todo mundo certo, porque a verdade é a moeda que a gente está vendo, só que cada um numa ótica diferente. Então, eu acho que é bem interessante isso. Me lembrou também muita coisa, sabe, Marli, que ele falou aí, de leituras da Lei do Tempo, já que você também deu a cutucada da Lei do Tempo com o Juvenal, né? Com aquele livro que ele postou, que fala dessas questões, dessas raças todas, dessa evolução e desses planetas que também foram mencionados. Ele também falou do Cama Louca, quando ele falou da nossa regressão para o mundo terreno através das esferas planetárias, que tem a visão astrológica, e tal, mas também é aquela visão hinduísta. Então, eu acho que, no fundo, é tudo uma grande verdade que foram vistas, decodificadas e colocadas sob pontos de vista diversos para que cada um conseguisse encontrar a sua própria visão. E aí, pegando aquela frase bíblica, na casa existem muitos caminhos para a casa do meu pai, né? E cada um se afina com um ou com o outro, mas eu acho que sempre se completam, sempre. O uhum. conhecimento é enorme. E aquela Então, questão do macaco que o Marcos falou, Steiner também diz a mesma coisa. Por isso é que ele não nos chama de raça animal, de animal racional. Ele nos chama de reino hominal. Porque o tal duelo perdido, segundo ele, nunca vai ser encontrado porque a gente não descende do macaco. Não De uma desenha. certa forma, os animais foram homens que não deram certo, entendeu? De uma certa forma. pois é, aí deixa a gente maluco, né? Mas assim, só retomando um pouquinho, a Graça levantou a mão, já te passo a palavra, Graça. Eu estou me lembrando aqui do livro do Arthur Powell, quando ele mostra aquela figura em que, à medida que a parte mais sutil vai diminuindo a frequência e nós estamos na parte mais baixa, nós estamos no máximo da materialização, agora nós estamos no caminho de subida, né? Então, de sutilização novamente. Por isso, o Marcos colocou aquela questão do corpo estar se sutilizando. E tem alguns palestrantes que têm aí as palestras disseminadas nos vários canais, comentando que nós estamos num processo de transição planetária e ascensão humanitária. O Léo Schnibbel, ele comenta sempre isso, né? Que os dois processos estão acontecendo junto. Então, assim, do mesmo modo que todas essas linhas que o Marcos colocou, o planeta e tudo que nele habita vai evoluindo junto, né? Porque à medida que a natureza se transforma, os seres que aqui se expressam vão tendo oportunidade de manifestar novos genes, né? Então, a gente tem todo aquele processo evolutivo, indo dos unicelulares até os pluricelulares, e cada vez mais complexos, tudo isso acontecendo. E agora a gente tem que sutilizar.
Inclusive, assim, o mesmo terapeuta que eu citei fala algo interessante, porque os espíritas sempre comentam isso que o Marcos colocou. O, o planeta Terra seria um planeta de provas e expiações, passando para a regeneração. E ele diz assim uma coisa que eu concordo: nós somos um planeta de experiência, nós estamos experimentando. E assim, para a fonte cósmica, não existe nem bom nem ruim, nem certo nem errado, todas são experiências. Se a experiência for vantajosa em um determinado momento, ela vai se repetir. Aí a gente entra naquela linha dos campos morfogenéticos, né? Se o caminho foi bom, se a sequência foi boa, ela se repete. Tanto que o Marcos colocou aquela figura que em uma certa etapa do desenvolvimento não dá para você separar o que que é humano, o que que é um lagarto, né? As etapas, elas são muito parecidas, porque foram bem sucedidas. E depois vem a diferenciação. Então, assim, é uma jogada complexa, né? E a perda de nossa capacidade de enxergar o mais sutil é que nos dificulta. E nós estamos na fase de recuperar isso. E, inclusive, dessa transmissão de pensamento, né? Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais boca, né? Eu ando perguntando, ó, será que lá em Vênus tem boca, tem dente, tem língua? Não, não tem não. Porque não precisa, né? A comunicação é de outra forma. Então, tá aí, né? Graça. Não, na verdade, eu queria, nem pergunta eu tenho, porque o tema é super vasto, né? Mas eu queria parabenizar o Marcos e agradecer, porque eu acho que foram tantas informações. Eu viajei aqui, eu fiquei achando essa conexão toda dessa evolução conjunta, né? Achei lindo a associação com o período de gravidez e deixou muita coisa assim boa para a gente, para a questão de saúde, de pensar, né, no como é que a gente é mais um passo assim a refletir. A questão das glândulas também achei tudo fenomenal. Vou ouvir de novo a sua palestra porque não deu para pegar tudo e entender as sub-raças. Claro que cada um tem um foco, né, de apresentação, uma vertente. E a sua me deixou assim muito, eu consegui acompanhar bem, com prazer, assim, sabe? Foi e vi que você preparou e tem um conteúdo assim incrível, né? Então, obrigada, viu? Porque foi bem enriquecedor, bem interessante. Não tenho nada a contribuir, porque realmente é um assunto muito vasto, mas eu fiquei bem, bem impressionada. Obrigada. Eu posso compartilhar com vocês os próprios vídeos do Jorge, né, que é bastante interessante. Então, ele tem um vídeo da antropogênese e tem 5 horas de aula sobre a função esotérica das glândulas. Posso compartilhar com vocês. Como também Obrigada. eu tenho um apanhado que eu fiz, tanto do Jorge, como também de um livro Rosa Cruz, que fala das glândulas. Inclusive, acho que foi compartilhado esse livro por alguém no grupo. Faz, Tanto que a gente não consegue. Glândulas, eu fico glândulas do pensando espelho do assim, eu. nossa, como eu estou atrasado, esse pessoal deve ler tudo isso? Tanto livro que, nossa Senhora! A gente tem que pensar Então, e ter só pegar um para conseguir aprofundar. É e, incrível, é então eu incrível. compilei as aulas do Jorge, compilei também as palestras do Sérgio Felipe, não sei se vocês conhecem, onde ele fala da pineal, tal. Então tem todas essas palestras compiladas junto com esse conteúdo da Rosa Cruz. É um trabalho tem acho que umas 100 páginas, né, que eu fiz. Posso compartilhar no grupo. Isso é uma coisa que aí cada um que tiver, por exemplo, a Maria Cláudia, se quiser completar, inclusive eu escrevo isso, completa com o conhecimento que tem e me devolve também, né? Para a gente, quando eu compartilhar mais completo. Posso compartilhar com vocês. Maria Cláudia, qual é o título do livro? Repete, por favor. Se não me falha a memória, glândulas do espelho do eu. Isso mesmo, esse mesmo. Uhum. Sabe como eu tive acesso a
esse livro, gente, olha só que coisa, né? Eu estava preparando esse negócio de glândula. E lá no consultório, a gente tem uma estante que a gente põe livros, às vezes, alguns livros, e os pacientes podem levar, né? Quem quiser pode levar. E quem quiser trazer livro também põe lá, para outro pegar. E um paciente meu, Rosa Cruz, levou esse livro. Na hora que ele pôs lá, eu falei assim, nossa, você trouxe ele para mim. Foi as coincidências da vida, né? E aí eu tenho esse livro físico, fisicamente, né? E aí eu completei com o material que tem do Jorge e também algumas coisas da internet que eu fui buscando. Aí eu compartilho e quem puder completar, acrescentar, por favor. Ô, É muito Marcos, assim, interessante. só coincidência, né? Hoje eu discutindo, aguardando um material, conversando com a dentista. É assim, o que que é isso, hein, gente? Depois dos 49, volta para trás? Mas eu queria voltar rejuvenescida. Agora é um tal de perde cabelo, cabelo fica fino, já vai ficando branco, ruga aparecendo. O que que é isso, gente? Não. Aí, assim, reposição hormonal prejudica tudo isso. Eu não pude fazer e estou aqui com as consequências, né? E aí o colágeno, o que que é isso, gente? Eu acho que a culpa toda, repetindo aqui o que a cabeleireira que me atende diz, a culpa é da Eva, né? Porque o homem fica no bam, 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 né, gente? Os hormônios nossos ficam assim a vida inteira. Coitado do homem para nos aguentar. Mas depois faz assim, brrr, e o homem fica beleza, né? Que Você negócio que é esse pensa, de 49 voltar para trás e não voltou nada, não? você que pensa que o homem fica beleza. O homem também tem andropausa. Não, Eu mas tô, peraí, se falar que dos 49 para frente vai repetir as fases lá para trás, gente, Desde, então eu estou de- errada. Meu organismo desde, está não, errado. nosso organismo está errado. Mas se a gente seguisse equilibradamente, seria isso. Se, se você vê, por exemplo, as práticas orientais, é para longevidade. Não tem lá, na Bíblia não tem um monte de gente de Zaratustra, não sei quem mais, que viveu 400 anos, não sei o quê. Às vezes eu ia em alguns templos, tinha lá de Tai Chi ou de Kung Fu, uns mestres lá, tudo velhinho. Quantos anos ele tinha? 200 anos, com uma unha grande. Porque eles sempre buscaram as práticas é, para a longevidade. Então, é o equilíbrio, e a gente foge desse equilíbrio. Nós estamos aprendendo, um dia a gente vai chegar a viver mais. Sem remédio, que a gente vê Então, os velhinhos aí tomando 50 remédios, né? Eu já tomo um monte. Então, mas isso não é o ideal, né? A gente teria que estar rígido, virar um bodhisattva, um avatar. Mas é isso aí. mais alguma colocação, gente? Porque eu estou aqui só pensando e refletindo. Ô, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não está tudo errado. Você está no caminho. É, Você melhorou muito, não é? sim. Então, você está no caminho. E você vai ter outra chance. Tem que É, pensar desse jeito. O que eu estou adquirindo agora, isso vai estar guardado lá no seu mental abstrato e você vai trazer na próxima. E aí vai partir diferente. Aí, quem sabe, você chega mais rígida com 49. pois é. Viu, Graça? estou vendo, porque o negócio teria que ter visto essa palestra e pensado nisso antes, né? Para não estragar tanto, né? Que a gente faz. Na A gente... realidade,
Quem me ensinou medicina chinesa, acupuntura, ele sempre falava, a gente tem que tratar o pai e a mãe. É o pai e a mãe, né? Que tem que ter o conhecimento para transmitir para você, criança, para você ter um primeiro setênio pleno, concreto, você deixar seu corpo astral ou seu corpo etérico moldar adequadamente seu corpo físico, né? Crescer sem desequilíbrios, né? Respeitar o corpo calórico, né, Maria Cláudia? As febres da infância, você deixar ser amoldado de uma forma saudável. Só que a gente faz tudo errado. Enche de vacina, enche de um monte de coisa, né? Comida totalmente desorganizada. E aí quer com Excesso, né? 49 anos tá rígido. Não dá. Então, teria que o quê? Os pais serem, né, trabalhados, né? Aí nasce a criança, e aí sendo diferente, cada vez diferente. Uma hora a coisa vai ficar perfeita. A gente é difícil, né, mudar, mas tem chance, sempre é tempo. Eu acho que assim a grande vantagem nossa, não só nesse grupo, mas de tantos outros que estão estabelecidos aí ao redor do planeta, é que nós acordamos, nós estamos saindo de um sono profundo, Hum, nos convenceram que nós éramos máquina e nós acordamos, opa, eu não sou máquina. E a gente está agora nesse processo de ampliação da consciência, né? E nesse processo, eu acho que a principal coisa é a gente tornar, desenvolver, ou deixar assim mais puro, né? Os nossos sentidos, né? O tal do sexto sentido. Hoje as pessoas vão de qualquer jeito, em qualquer lugar, comem qualquer coisa. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de abertura de consciência, a gente pensa que é só falar desses assuntos, meditar, mas não é. É a gente saber se cuidar, né? Descobrir o que é bom para nós, o que faz bem para o nosso organismo, porque nem todo mundo pode comer pêssego, nem todo mundo pode comer abacaxi, nem todo mundo pode comer batata. E aí você tem que perceber, tem algumas coisas que não caem bem para você. E por isso que a gente olha aí o pessoal do Ayurveda com todo esse cuidado de ver assim, qual é o seu biotipo, o que que vai bem para você, né? Eu até perguntei para Maria Cláudia se vocês têm na medicina, em alguma disciplina, a história de falar, ó, o biotipo do fulano é longilíneo, o outro é brevilíneo, o outro é não, normolíneo, porque na minha quando eu época não tinha tinha. 15 anos, eu tive essa aula com uma professora, ela era médica, dos 15 aos 17 eu fiz o curso normal, e ela dava uma disciplina chamada puericultura. E lá nessa puericultura ela ensinava algumas coisas, só que não chegou a completar, né? O que é que esse longilíneo, qual é a suscetibilidade dele, o que que ele pode comer, o que não pode? E o pessoal do Oriente já vê com esse outro olhar, né? Um olhar mais amplo, mais profundo, um olhar aí de cuidado mesmo, de autocuidado, que a gente não teve. E aí o pessoal da psicologia não teve essa noção. Eu vi agora há pouco a Heloísa está aí. Eu não sei se hoje nos cursos de psicologia, eles falam desses biotipos, porque na biologia, na graduação, não se falou mais disso, né? Então, assim, a gente não se conhece, a gente foi crescendo aos trombalhões, e só assim, cresce, vai trabalhar lá, vai procurar um parceiro para você formar uma família, e toca o bonde, vai tocando o bonde. Opa, tem que parar um pouquinho, né? Para a gente se conhecer, dá um tempo para nós, né? Então, assim, por isso que a gente se engasopou de coisa errada, de remédio errado, enfim, né? E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, né, Marcos? Marli, essa questão normolíneo, brevilíneo, longilíneo já foi muito utilizada até no destaque de temperamentos e doenças que poderiam ocorrer.
Por exemplo, o longilíneo ele era tido como uma pessoa mais sujeita a problemas emocionais de uma determinada área, problemas físicos de outros, mas atualmente a gente pode ver isso em aulas de semiologia ou de anatomia através do ângulo de Charpy. Então, está quase como que uma curiosidade. Não se prende mais, não se prende mais a esse tipo de classificação, tá? Mas porque tem outros métodos, outras classificações, outros olhares, e esse ficou meio que deixado para trás. Mas existe o normolíneo, o brevilíneo e o longilíneo, né? O Eu brevilíneo seria lembro, o Sancho eu Panza, lembro de só escutar isso, mas não de qual doença tal. não, mas isso é uma coisa mais antiga, sabe? Não está se utilizando mais, não se utiliza, não. Tinha assim, ó, da parte histérica, essa parte mais assim, que não se utiliza mais. Aí eu lembro que os arquétipos eram o Sancho Panza, o Don Quixote, né? E, enfim, mas não se utiliza mais com esse viés que você está falando, não, tá? Hoje em dia só mesmo uma característica física, pela medição do ângulo de Charpy. Se é mais de se é 90, menos de 90 ou mais de 90 graus. Mais alguma colocação, gente? Eu fico cutucando todo mundo aqui, né? Uhum. É porque foi um banho, né, Marcos? É muita informação, né? E sem contar que a gente não está mencionando a questão aí das cidades intraterrenas, desses discos voadores que realmente vêm de lá de baixo, né? E sem contar que lá na década de 40 toda a tecnologia extraterrestre já estava dominada, e sem contar que os terráqueos já habitam outros cantos por aí, não contaram nada para a gente, e sem contar que a gente tem uma mistura de 22 ou mais raças aí no nosso DNA. Na verdade, eu fico pensando assim, eu fico lembrando da estufa das plantas que a gente tinha, né? Coloca para germinar lá no laboratório, aí germinou, a gente transfere as plântulazinhas lá para a estufa, já acomodando as criaturas lá para fora, e depois tira já mais para fora ainda, fora do sombrite. E eu fico pensando assim, que a Doris Lessing, aquela ficcionista, ela foi premiada, acho que em 2010 ela faleceu. Eu já comentei várias vezes aqui. Ela escreveu o livro Shikasta, SHI, Shikasta. E ela menciona que Sírios e Canopus têm várias colônias, né? Lá na ficção dela. E aí os seres são cultivados em estufas que têm condições climáticas, seja de pressão, temperatura, umidade, similares àquelas para onde elas vão ser transferidas, né? E quando elas são transferidas nas naves, na verdade elas nem percebem a diferença, né? E aí eu fico me perguntando, será possível que a Terra é uma estufa, gente? Nós estamos aqui sendo cultivados e assim, né? Então, né? E vão fazer o quê? E vão ter certeza disso como? Então, assim, esse assunto que você trouxe abriu um leque aí, a cabeça da gente fica trazendo de volta um monte de informações já lidas, né? E aí, só para deixar engraçada a coisa, eu comentei sobre isso com uma terapeuta amiga minha. Ela falou assim: não é de ver, Marli, que o pessoal na fazenda, quando iam mudar o galinheiro de lugar, leva as galinhas no escuro? Migra no escuro, porque no dia seguinte elas nem notam a diferença, né? Falei, nossa, nós estamos num galinheiro aqui, de repente eu já moro em outro lugar e nem estou sabendo mais, né? Então, assim, é muita informação para nossa cabeça, né? Um dia a gente vai entender tudo isso. Tá bom. Nem você, Cris, vai falar nada, nós vamos ter que falar tchau aqui.
Fala do Bom, Rabin, que a gente perdeu. agradecer ao Marcos, né, a exposição dele, que Gente, trouxe tantas lições. a Graça já falou tudo. Marcos, você trouxe assim o Marli também, Maria Cláudia também trouxe um leque gigantesco de informações e muito bacanas, assim, no sentido de que a gente consegue todas essas coisas que a gente vê pontualmente, os assuntos que você vê isoladamente, você conseguiu Entrelaçar. integrar, entrelaçar, assim. Então, nossa, meu Deus, o que eu faço com todas essas informações? Então, assim, mas é muito bacana, porque você consegue perceber e entender os processos que você vai passando, né? Conforme você ia falando dos setênios, eu falo, gente, em que setênio que eu tô, né? Porque eu já passei do sétimo setênio, eu tô no primeiro do segundo ciclo. Assim, então, e é justamente o momento que eu estou procurando conhecimento, estou procurando informações, de, mas de uma forma diferente de tudo que eu busquei no meu primeiro, na minha primeira, no meu primeiro ciclo, né? Ou Uhum. terceiro, já não sei mais, na minha De primeira volta, rodada dos setênios. eu já passei da segunda adolescência. Eu estou no renascimento ali, estou no quinto ano, no quinto ou sexto ano já do primeiro setênio de novo. Eu falei, nossa, resta uma esperança. Então, Muito olha, legal, muito bacana mesmo, Marcos. Assim, dá super para entender, porque quando a gente está conversando nos grupos aqui da Marli, você sempre traz essa visão integrativa, né? Integradora de todos os conhecimentos, assim. Não, como alguém falou, acho que foi a Maria Cláudia ou Marli, que falou foi a Maria Cláudia, que falou de cada um olha de um prisma, né? De um lado a mesma verdade e todos estão certos, mas só vêm as partes e você conseguir começar a integrar isso nossa, bacana demais. E sem Muito bom. contar as coisas que ele fala lá no grupo da radiestesia, né? Então nós temos que beber dessa fonte mais vezes, né, Mar? Exatamente, ele dá aquelas pinceladinhas assim que você fala, oi, maravilhosos. pronto, Então ele é hoje vai isso. dormir todo fofo. Pois é, não, e aí ele segurando o ouro, né, Marcos? Mas foi muito Pelo Sem menos agora eu contar, bacana. parei de tremer. sem contar fazer um agradecimento especial que você encarou esse desafio, assim, encarou o É. medo, encarou nós aqui. Pois é, encarou a banca examinadora, né? A Maria Cláudia falava assim: ó, mas a outra semana não é do Marcos? Não, o Marcos está preparando ainda. Aí então eu vou falar tal coisa, tá? Aí a próxima vez. E o Marcos? Não, não, o Marcos ainda está se preparando, Prepara. né? Então, assim, mas é difícil mesmo, né? Condensar várias coisas que a gente lê num pacote só é um trabalho e É. tanto. E a gente Eu sabe estava que tem tentando muito cair mais. fora, Hã? estava tentando pular fora do Ah, barco. E nada, a ele senhora vai voltar. conseguiu fazer tudo didático, assim, é muita informação, Maria Cláudia. Pois é, não, e eu já lacei a Maria Cláudia para a gente fazer uma dupla aqui, né? Já está lá conquistado. E aí o mais difícil para mim foi trazer a Cleusa e a Denise, né? E eu consegui lá, a gente está devagarinho falando do Ayurveda, né? Então, assim, vamos que vamos, né? Isso é E, bacana. Marli, o Marcos falou do cálcio, né? Eu me lembrei logo, ele deve ter conversado com a Marli. Eu vou Não, sair daqui, eu vou sair da. não conversei nada, não. Você vê que tem coisa ainda para falar, viu? Muita coisa ainda, né? Mas, Eita, que Marcos, assim, olha, gratidão imensa. Oi? a cabeça agora vai girar outras coisas, né, Marli? Vai pensar em outras possibilidades de fala. Nossa E não é só Senhora.
Uhum. E muito interessante que eu tenho recebido comentários, o pessoal que acessa as informações manda comentários, eu recebo por e-mail, e é muito bacana, é um canal pequeno, mas muitas pessoas acessando as informações. Marcos, você me permite deixar público essa conversa que nós tivemos? Permito, pode deixar. Ok, e eu agradeço demais. Então, Marcos, mais uma vez, assim, sinceros agradecimentos por você ter trazido esse conteúdo para nós. E a gente espera que as pessoas que não estiveram aqui presentes, que fazem parte do nosso grupo, e aquelas que fazem parte lá do canal apenas e não daqui, sejam beneficiadas com essas informações. E a partir disso, vão lendo outros livros, consultando outros palestrantes. Eu acho que isso que faz a gente crescer e botar pé no chão na trilha, né? Estamos em processo evolutivo. E cada dia a gente aprende um pouquinho mais e se torna diferente, né? Mesmo com cabelo branco, com ruga na cara, a ação da gravidade agindo, mas estão aqui firmes, fortes e felizes, né? Gratidão mais uma vez. E gratidão a todos que estiveram aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vou dar um Boa stop. noite.